Então, abram suas Bíblias aí, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12, já que você começou com Hebreus, vamos começar com Hebreus aqui, Ruth. Hebreus capítulo 12, no verso 1. Abram suas Bíblias aí, Hebreus capítulo 12, verso 1. É um texto bastante conhecido, né? Mas vale a pena a gente refletir mais uma vez. Clívia, seja muito bem-vinda mais uma vez, estar conosco é uma grande alegria, viu? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse texto é simplesmente sensacional. Eu posso atestar que eu conheço ele de cor, né? E sou capaz de citá-lo até mais adiante, inclusive, porque é um texto que mexe muito comigo. Eu quero repetir a leitura, porque se você atentou rapidamente, não prestou atenção em cada palavra, eu quero que você leia junto comigo, atentando em cada detalhe aqui, para a gente começar por aqui. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu quero orar com vocês agora. Eu queria pedir que vocês curvassem suas cabeças, fechassem os olhos. Eu gosto de fazer essa oração com a mão no coração, uma forma singela de falar para o Espírito Santo que o que eu quero ouvir hoje é por aqui e não por aqui. Então, curva a sua cabeça, faz a sua oração, eu vou fazer a minha. Pai amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus por mais uma quarta-feira, por mais uma oportunidade de estarmos aqui como corpo, como igreja, como família. Queremos, em primeiro lugar, exaltar o seu santo nome, meu Pai. Reconhecer que o Senhor é Deus. Reconhecer que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Reconhecer que o Senhor é o supridor das nossas vidas. Reconhecer que o Senhor proveu a salvação para nós. Reconhecer que o Senhor é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou por nós e na cruz comprou de volta com seu próprio sangue todo povo, tribo, língua e nação, levando de volta àqueles, ó Pai, que voluntariamente reconhecem o sacrifício como para si cativos a esse amor, para serem entregues ao Senhor, Senhor, como recompensa. E aqui estamos nós, curvados em sua presença, meu Pai, para reconhecer tudo isso. Com coração humilde, nós nos inclinamos sabendo que o Senhor se faz presente, porque o Senhor disse que onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali presente conosco. Então, sabemos que o Senhor participa e queremos também lhe convidar para que participe conosco ativamente por meio do seu Espírito. O seu Santo Espírito que nos foi dado, nos foi outorgado, nos foi confiado como penhor da nossa salvação. O seu Santo Espírito que nos foi dado como conselheiro, ajudador, como aquele que não nos deixaria órfão, como aquele que nos guiaria a toda a verdade. Nós reconhecemos a presença dele agora, por meio da tua unção que desce sobre nossas vidas, escorre da cabeça aos pés. Eu sei, Senhor, que os teus filhos agora estão realmente desfrutando dessa presença. Da presença da tua unção fresca, do óleo fresco da tua unção agora sobre nossas cabeças. Portanto, nós reverenciamos essa santa presença e nos curvamos humildes para receber da tua santa palavra. Reconhecemos que a tua palavra é viva e eficaz e é poderosa, e principalmente que ela é a verdade e que deve nutrir a nossa alma, que deve, de fato, descortinar os nossos olhos espirituais para que vejamos como o Senhor vê, para que em tudo nós possamos, Pai, cumprir o nosso propósito, que é manifestar a sua existência, que é refletir a sua glória, que é manifestar o seu amor. E o amor se manifesta uns para com os outros. Portanto, Pai, que o Senhor nos una cada vez mais, que nos torne um cada vez mais, assim como o Senhor, meu Pai, e Jesus são um. Assim também nós queremos estar conectados com o Senhor e uns com os outros, por meio do teu Santo Espírito, no poder do nome de Jesus. Nós recebemos a palavra vinda de ti. Eu, particularmente, me
submeto completamente à unção, me submeto completamente ao ministério do Espírito Santo para transmitir não aquilo, Senhor, que é do meu querer, mas aquilo que é da tua vontade para nossas vidas nessa noite. Ainda que seja breve, mas que seja profundo, que toque nossas almas, que toque nosso coração e que a gente saia daqui alimentado, inspirados a viver uma vida superior, meu Pai, que possa influenciar milhares de outras pessoas no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja a unção de Deus está nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu falei muito na semana passada sobre como nós devemos nos comportar, uma vez que nós sabemos qual é o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Nosso propósito, de fato, é manifestar a própria existência de Deus. Deus nos criou com a sua própria natureza, ou seja, semelhantes a ele, para que nós pudéssemos refletir a sua imagem, né? Só podemos refletir a imagem porque somos semelhantes a Deus, né? E sabemos que Deus não é desse mundo, portanto, também nós não somos. Eu acho interessante porque nunca se falou tanto sobre extraterrestres, né? E em todas as áreas que você possa imaginar, não só na ufologia. A gente vê hoje falando disso de forma especulativa, mas também na ciência, né? Recentemente eu vi uma reportagem falando sobre um super telescópio que agora tem na NASA, que conseguiu identificar sinais de vida em outros planetas, né? Não está falando de que se tem gente humanoide ou coisa do tipo, mas sinais de vida em outros planetas. Então, sabemos que nós também não somos desse planeta, né? Então, falamos e temos até medo de falar sobre extraterrestre, mas nós somos extraterrestres, né? Jesus era um extraterrestre. E me entenda quando eu falo extraterrestre, eu não estou falando de marcianos, né? Humanoides diferentes, reptilianos, sei lá. Eu estou falando de pessoas que não são daqui, que vieram de outro lugar. E é o que nós somos. Nós somos criados semelhantes a Deus, e Deus é espírito. Portanto, nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais criados semelhantes a Deus. A nossa semelhança em Deus está no espírito, está no nosso ser interior. Essa forma exterior que temos aqui vamos botar um equipamento biológico, vamos falar dessa maneira. É um equipamento biológico que nos serve como casa terrena durante todo o período em que nós estivermos aqui. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui em uma jornada, né? Fomos enviados da nossa terra natal, que é o céu, fomos criados no céu, fomos gerados por Deus no céu e fomos colocados aqui, né? No dia em que fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Deus gentilmente soprou a nossa fagulha existencial dentro daquele ventre e nós fomos lançados. Mas nascemos em Deus e Deus está no céu, Deus é espírito. Então, nós somos seres espirituais que fomos lançados na terra, colocados na terra, soprados na terra. Ah, mas o Adão foi criado na terra. Não, o corpo de Adão foi criado na terra. Mas Deus soprou o homem a Adão, o sopro de vida, né? De dentro do próprio Deus, de onde ele estava no céu para a terra. É como se ele tivesse feito uma viagem num sopro. E o homem veio habitar dentro desse corpo. E temos um período específico para viver aqui, né? Tanto de forma coletiva como de forma individual. Por causa do pecado, nos tornamos mortais no trato do equipamento biológico natural, que é o corpo. Esse corpo vai envelhecer por causa do pecado. Esse corpo vai se desgastando, né? Às vezes é interessante, eu me olho no espelho e na minha mente eu me vejo como um jovem ainda. Eu faço coisas de jovem. Eu tenho a tenacidade de um jovem. Eu tenho a força de jovem. Eu falo, eu grito, eu expresso, eu faço brincadeiras, eu corro, eu dou cambalhotas. Mas aí eu olho no espelho e às vezes eu vejo que o meu corpo já vai envelhecendo. E ao invés de entristecer com isso, eu fico alegre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus diz que ainda que embora essa casa terrena possa por fora se desgastar, internamente nós somos rejuvenescidos diariamente, dia após dia, por meio do Espírito Santo. Então eu sei que por dentro aqui existe um homem espiritual cintilante, vibrante, tenaz, cheio de possibilidades, cheio de poder, cheio de força, querendo vibrar. E se vibra, irmãos, a gente faz com que o nosso corpo possa reagir diferente daquilo que naturalmente nós seríamos, né? Eu fico olhando, às vezes tem pessoas que têm a minha idade, 50 anos de idade, e que já não conseguem dobrar mais a perna para calçar o próprio sapato. Né? E eu fico brincando comigo mesmo. Às vezes eu sento na cama, pego o pé, boto para trás aqui da cabeça para ver como é que eu estou na minha mobilidade. Porque eu sei que o meu espírito está dentro como um cavalo selvagem querendo
correr, e ainda que o meu corpo exteriormente esteja se desgastando dia após dia. Então, nós somos esse ser espiritual que fomos colocados nesse corpo, né? E temos um prazo para esse tempo. E nesse prazo a gente deve cumprir o nosso propósito de uma maneira cabal, de uma maneira completa, de uma maneira plena. E hoje nós já sabemos que o nosso propósito é o quê? Nosso propósito é, de fato, manifestar a própria natureza de Deus, né? Que, obviamente, nas próximas oportunidades que tivermos, nós vamos falar mais. Como é que eu vou dizer? Vamos aprofundar mais nesse assunto. Eu quero falar um dia só sobre o amor, né? Sobre o que é o amor e quebrar alguns mitos, né? Sobre o amor, né? Às vezes a gente tem uma concepção bem errada sobre amor. E eu já vi tanta coisa dentro do cristianismo mesmo, se falando, que eu falo, gente, mas é tão claro para mim isso na Bíblia, né? E eu sei que às vezes, quando eu digo que isso é claro, é porque a minha mente foi iluminada pelo Espírito de Deus. Graças a Deus eu tenho esse privilégio, eu tenho uma mente privilegiada. Eu consigo olhar para as Escrituras Sagradas e tirar verdades que talvez outras pessoas não tenham a mesma facilidade. Claro que isso tem a ver com o chamado, tem a ver com a unção de Deus que está sobre a minha vida. Mas nem todo mundo consegue fazer a mesma coisa. Mas, por outro lado, a gente precisa crescer a cada dia dentro dessa perspectiva de cumprimento do propósito aqui na Terra, né? Eu não posso deixar que o tempo passe e eu não cumpra, né? Para chegar no final da minha vida e chegar e dizer, poxa, o que você fez com o que eu te dei? Eu quero chegar e ouvir da parte do Senhor dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque aquilo que eu te confiei, você multiplicou, você cresceu, você se desenvolveu. Então, de fato, nós precisamos entender algumas coisas dentro dessa jornada. Primeiro, nós precisamos saber quem somos nós. E eu já falei aqui, quero repetir isso dezenas, centenas de vezes, até que você esteja plenamente confiante e consciente dessa verdade. Nós somos seres espirituais criados semelhantes a Deus. Ainda que você não acredite, ainda que você não esteja vendo isso operando na sua vida, mas essa é uma verdade definitiva. Deus te criou semelhante a Ele e ponto final. Então é importante que eu olhe para o espelho, olhando para mim. É claro que os meus olhos naturais não conseguem ver além desse corpo, né? Desse equipamento biológico. Mas eu tenho que tentar imaginar o que está por trás disso. Eu fico olhando para o meu corpo biológico e digo, cara, não importa se o corpo dia a dia possa estar envelhecendo. Por dentro você tem um ser extraordinário. Você tem alguém aí dentro, Marcelo, que é capaz de ressuscitar mortos, levantar enfermos, curar doentes. Você é capaz de fazer coisas extraordinárias, de ajudar pessoas, de amar, de perdoar, de levantar, de encorajar. Sabe, não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, você tem essa capacidade. Por quê? Porque Deus te criou dessa maneira. Não é o que você fez, o que você cultivou durante seus anos, o que você deixou de fazer, mas o que Deus determinou para você. E eu não vou permitir que os post-its da vida que colaram em mim roubem a natureza de Deus que está dentro de mim. Sabe, se eu fosse você, eu me agarrava nisso também. Não importa se você foi abusado ou abusada, maltratado, maltratada, esquecido, esquecida, se você foi humilhado, se você foi divorciado, se você não casou, se você casou. Não importa, o que importa é o que Deus diz ao seu respeito. E tem que estar com muita clareza na minha mente. Isso é o que norteia a minha vida todos os dias. Então, eu vivo dessa maneira todos os dias. Eu tenho uma vida muito tranquila com Deus. Porque eu conheço a Deus, eu conheço o Espírito Santo e eu sei quem eu sou. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para viver uma jornada saudável nessa terra é viver firmado sobre as verdades que Deus diz a meu respeito, e não o que os outros pensam sobre mim, e não o que eu fiz durante a minha vida, e não o que as pessoas pensam a meu respeito, mas o que eu sou diante de Deus e que Deus diz para mim que eu sou. Sabe? Veja, no dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, com a minha vida toda desgraçada, Jesus olhou para mim e disse: meu justo. Sabe, talvez eu mesmo tivesse duvidado de Jesus. Eu digo, Jesus, tu não está sabendo de nada, não, inocente. Mas se ele disse que eu sou justo, querido, deixa eu te dizer quem sou eu para discutir com Jesus. Eu me agarro a essas verdades. E são essas verdades que norteiam a minha vida todos os dias. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer nessa jornada, para que eu tenha uma jornada saudável, é entender quem eu sou. E viver sobre essas verdades. Eu não posso abrir mão disso. Segunda coisa que eu tenho que trazer em mente, claro, todos os dias. Ok, eu sei quem eu sou criado em mais semelhança de Deus, sou um ser espiritual.
eterno, criado semelhante a Deus. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? O propósito de eu estar aqui é manifestar a própria existência de Deus. E claro que isso passa basicamente pelo amor, porque não tem outra forma. Deus é amor, irmão, Deus é amor. Sabe, eu gosto do que João escreve. Ele diz, amados, eu gosto desse texto, está lá em João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7. Quando ele diz assim, amados, ou amados, eu gosto que ele já começa te chamando de amado, sabe? E quando ele te chama de amado, não é uma forma vulgar de te chamar, ô querido, ô amado. Não, não, não. Ele está te alertando sobre o que Deus pensa sobre você. Você é o alvo do amor de Deus. Ele diz, ô amado, é como se ele diz, ei, Deus te ama, cabeção. Né? Ô amado, amado. Aí diz, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem não ama, ele diz, não nasceu de Deus ou não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa pequena frase descreve claramente a natureza da jornada que nós devemos fazer na Terra. Porque se nós estamos na Terra, somos seres espirituais criados semelhantes a Deus, colocados em um corpo, né? Um equipamento biológico para que nós façamos a nossa jornada terrena. E Deus é amor, ele diz, você deve amar uns aos outros, porque esse amor veio daquele que te trouxe a vida, que te deu a fagulha existencial, é de onde você está derivando. Então, não tem como você dizer que nasceu de Deus e não amar. É a mesma coisa você dizer que nasceu de um cachorro e não latir, sabe? É uma questão de natureza, é impossível, sabe? Sem amor não existe cristianismo, sem amor não existe Jesus, sem amor não existe jornada terrena, sem amor não existe nada do que nós estamos fazendo aqui, não faz sentido. Você pode juntar o resto todo, a fé, a esperança, você pode juntar o que quiser, mas se não tem amor, não faz sentido, é o que Paulo disse. Ele disse, se não tem amor, não adianta ser queimado, você dar dinheiro, você fazer o que você quiser. Sem amor, não tem nada, zero, acabou. Não existe. É uma vida vazia. Sabe? É só religião. Se a gente não está manifestando o amor de Deus, é só religiosidade, não tem outro sentido, significado. Não, eu sou crente, só o amor que eu ainda não me desenvolvi. Então você não desenvolveu nada. Tudo começa no amor, é a manifestação da natureza de Deus. Como eu falei, depois eu vou entrar mais profundamente, mais para frente, sobre o que é o amor, né? Sobre como esse amor se manifesta. Porque o amor também não é uma atitude carinhosa o tempo todo, ou delicada, oh, meu amadinho. Não, não. Amor é a manifestação da própria natureza de quem Deus é, né? E Deus, quando precisa ser firme, ele é firme. Quando precisa ser carinhoso, ele é carinhoso. Mas ele não muda na sua essência, que é amor. Né? A própria essência de Deus, ela, em todo o tempo, caminha nisso. Então, nós precisamos entender que o nosso propósito de estar na Terra é manifestar a existência de Deus em todo o tempo. E a base de tudo é amor. Agora, o amor é um para com os outros, como eu falei. Então, sem relacionamento, não existe jornada terrena. Ah, seria tão bom se eu fosse crente e me isolasse, porque o povo é falso, o povo é ruim, o povo é isso, é por aquilo. Então é melhor eu ser crente e me isolar. E como é que você vai amar se você se isolar? Sabe, pessoas que se apresentam para nós como pessoas difíceis de ser amadas, ajudam mais a nós do que elas mesmas. Porque nós vamos nos desenvolver cada vez mais com pessoas assim, né? Eu sempre falei sobre isso. Relacionamentos são as verdadeiras faculdades de Deus que nos inspiram, que nos ensinam todos os dias, né? Se fosse tudo muito fácil, eu amar todo mundo bonzinho, eu não cresceria. Eu não seria desafiado a aperfeiçoar cada vez mais o amor na minha vida. Então, quando eu curvo o meu joelho todos os dias para orar por aqueles que se levantam contra mim, cara, é uma forma de você estar todos os dias sendo aperfeiçoado em amor. Sabe? Mesmo contra a vontade, mesmo quando você não tem vontade de fazer isso. Mas você sabe que é o certo. Eu curvo a minha cabeça, eu dobro meus joelhos e digo, pai, por dentro o senhor sabe que eu não estava com vontade de fazer, não, mas eu vou fazer porque a tua palavra diz e eu devo amar e eu vou amar. Vou orar por aqueles que me perseguem, vou amar os meus inimigos, como a tua palavra diz. E eu vou dizer uma coisa para você que vai mais profundo que isso. Quando você entende que deve amar os seus inimigos, você começa a entender que você não tem inimigo. Aleluia.
né? E o que precisamos fazer estando aqui? Bom, eu tenho que transformar todo esse amor, todo esse entendimento em ação na minha vida. Então, veja, nós não somos desse planeta, desse mundo, desse universo, desse cosmos, mas fomos enviados para cá para viver uma jornada terrena na qual nós devemos manifestar a própria existência de Deus. Só que mesmo nós não sendo desse mundo, Deus preparou esse mundo, Deus preparou o cosmos, Deus preparou a Terra, Deus preparou esse universo para nos dar qualidade de vida. Não é para passar por aqui, é para viver aqui. E passar por aqui é diferente de viver aqui. Sabe, você viver é bem diferente de quem está sobrevivendo. Sabe, eu tenho visto muita gente só sobrevivendo. Ah, mas é assim mesmo, porque a Bíblia diz que a coisa é estreita mesmo, é tropeça aqui, cai acolá, depois levanta, começa a cantar, é hora no monte, é hora no vale, ou na mãe de Jeová. Não, mas a Bíblia diz também que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então eu posso estar aqui nesse plano, mas Deus me deu total condição de mesmo nesse mundo que não é o meu mundo original, que é o céu, eu possa viver nesse mundo que foi capacitado por Deus para que eu possa viver nele como se fosse o céu. Deus deu condição à raça humana de trazer o céu para a terra, de viver uma realidade aqui muito próxima da verdade que nós vamos ver lá. Sabe? O escritor aos Hebreus, ele diz que nós podemos, pela fé, antecipar os poderes de um mundo vindouro. A gente pode, pela fé, antecipar verdades de algo que vai acontecer lá na frente. A gente pode trazer para... Tem condição. Agora, veja, Deus nos deu condição. E eu quero que você pegue essa palavra aí e anota aí, condição. Alguém escreve aí para mim, para ver se você está prestando atenção. Escreve aí, condição. Alguém escreveu condição? Ou está todo mundo dormindo? Ruth Carvalho escreveu aí condição. Deus nos deu total condição. Agora veja. Vamos imaginar que o sonho do Aldo fosse comprar uma BMW X5. Vou pegar uma ideia simples aqui, só para você entender. O sonho do Aldo era ter uma BMW X5, mas não tinha condição. Não tinha condição financeira para comprar esse carro. Aí um dia eu encontro com o Aldo e digo, Aldo, eu conheço seu sonho, eu sei das suas necessidades aí, e eu vou te dar o dinheiro, o valor necessário para você comprar a sua BMW X5. E aí eu dou esse dinheiro para o Aldo. O Aldo agora tem condição. Agora, o fato dele ter condição significa que ele já tem o carro? Não. O que você tem que fazer? Quem pode me responder aí? Uma vez que eu tenho condição, eu tenho que ter o que correspondente a essa condição? Será que alguém pode acertar isso aí para mim? A ação, perfeito, matou a charada. É exatamente isso. Eu tenho condição. Mas será que eu estou agindo à altura da condição que eu tenho? Sabe, Deus criou um mundo para nós e nos deu uma natureza compatível. Ou seja, nós temos condição de fazer ou de viver uma vida superior àquela que o resto do mundo está vivendo. A questão é, nós temos agido à altura disso? Então, Deus preparou condição. Condição mais ação é igual resultado. Condição mais ação é igual resultado. Depende de mim agora. Sabe? Como eu falava aqui, poxa, se a Bíblia diz que eu devo agir de uma determinada maneira, crendo em quem eu sou e que eu tenho total condição, eu devo ter uma ação correspondente. Então, condição, mas ação, resultado. O que eu estou falando? Que toda a fé só traz o resultado que eu quero quando tem uma ação correspondente àquilo que eu creio, que eu acredito. Senão, não vai funcionar para a minha vida. Né? Então, dentro dessa perspectiva, veja o texto que nós abrimos para ler lá no começo. Eu já vou começar a caminhar para o final aí. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fez caso da ignomínia, não estava nem aí para a vergonha, está sentado por essa atitude, está sentado à destra, à direita de Deus. Veja, esse texto tem verdades tão profundas que eu acho até difícil de explanar, de trazer para fora. São verdades que eu sei e quando eu começo a pensar, dá vontade de correr e eu não consigo falar. Já aconteceu isso com você? Você vai falar, não, eu vou falar, e na hora de falar, você não fala e quer explodir de tanta verdade que está dentro de você. Quando eu olho para esse texto, é isso que me vem. Porque, veja, a primeira coisa que ele diz é, portanto, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, eu não posso ignorar isso. Essa é a primeira coisa. E quando eu olho para esse texto e ele diz, portanto, ou seja, uma vez que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha, e eu olho para essa nuvem de testemunha, e ela deve servir como base, como ponto de partida aqui, eu tenho que entender quem são essa nuvem de testemunha. Primeira coisa. Né? E nós voltando no texto, a gente vai saber, eu não preciso ler o texto, todo mundo que está aqui, a maioria de vocês já conhece com clareza. Ele está falando dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. E qual é a grande diferença entre esses homens, os heróis da fé, a quem o escritor de Hebreus está se referendando, chamando-os de grande nuvem de testemunha, e nós que devemos correr uma carreira? Porque pensem que os heróis da fé, todos eles tiveram uma carreira. Só foi chamado de heróis da fé porque eles viveram uma vida que agrada a Deus. Viveram toda uma vida e receberam um bom testemunho da parte de Deus. Não abriram mão da sua fé, mesmo diante de tudo em que eles estavam passando. Quantos deles foram jogados em covas de leões, cerrados ao meio, mas não abriram mão da sua confissão de fé? É isso que ele está dizendo. Esses homens viveram uma carreira de fé. Mas todos eles, qual é a diferença desses homens para nós, hoje? A quem essa outra carreira está posta diante de nós? Bom, a gente precisa entender que a Bíblia ela foi dividida entre antes e depois do sacrifício de Jesus. Às vezes a gente diz, foi antes e depois de Cristo. Mas não é bem antes e depois de Cristo nascido, é antes e depois de Cristo ressuscitado. Até o dia da morte e da ressurreição de Cristo existia uma realidade. Depois do dia da ressurreição de Jesus, a realidade muda completamente. Antes de Jesus ressuscitar, mesmo os homens sendo homens de Deus, mesmo sendo homens de fé, nenhum deles tinham alcançado o que nós alcançamos. Nenhum deles tinham recebido a dádiva do novo nascimento, como nós falamos na primeira semana. Nenhum deles tinha recebido o privilégio de ser agora chamado de filho de Deus. Nenhum deles teve o privilégio de ter o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós, nos guiando, nos instruindo, nos conduzindo num caminho. Eram pessoas tementes a Deus, mas me entenda o que eu vou dizer, eram vazias e temporariamente eram cheias pelo Espírito, mas era temporário. O Espírito vinha sobre eles e depois os deixava de novo. Então, de certo modo, o que o apóstolo Paulo está apontando aqui é que, olha, existia um grupo de pessoas que inferior a vocês, ao status de vocês, à condição que vocês estão hoje, alcançaram resultados simplesmente inacreditáveis. É isso que mostra a galeria dos homens de fé, ou dos heróis da fé. Resultados inacreditáveis de homens e mulheres simples que conseguiram, pela fé, arrancar um bom testemunho de Deus. Aleluia. Então nós olhamos para todos esses homens e ainda que tenhamos a vontade de admirar cada um deles, como Abraão, como Isaac, Jacó, como o rei Davi, como tantos homens de fé da antiga aliança, ainda que nós tenhamos vontade de dizer, poxa, eu queria ser como eles, é certo que se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com eles, eles teriam dito, olha, eu vivi algo extraordinário, mas eu queria mesmo viver o que você está vivendo. Sabe? Porque muito embora Abraão tenha sido chamado de amigo de Deus, nós somos chamados de filhos. E o filho é muito mais do que amigo, sabe? Muito embora um Davi da vida foi chamado de rei, nós somos reis e sacerdotes. Muito embora Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, nós temos o próprio coração e a mente de Cristo. Então, na condição em que estamos hoje, por causa do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, nós estamos em uma condição infinitamente superior a qualquer um deles. Então, esses homens olham para nós como testemunhas e dizem assim, olha só, olha para a nossa vida aqui, eu sou testemunha para você. Se eu fui capaz de fazer e alcançar tais resultados em uma condição inferior,
condição de ir muito além do que eu fui. Então nós temos que partir desse pressuposto. Espera aí, se Abraão, Isaac, Jacó, se Davi, se Salomão, se todos os homens da antiga aliança conseguiram grandes resultados vivendo em uma condição inferior à minha, tem alguma coisa que está me travando, que não está me permitindo ter os mesmos resultados ou resultados superiores. Eu preciso agora olhar para mim mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Olha para você mesmo. Faz uma autoanálise e comece a sua carreira. Sabe? E essa carreira a qual ele está dizendo que nos foi proposta é a nova vida em Cristo. É retomada do plano original. É a carreira que nós deveríamos ter corrido desde o início se Adão não tivesse pecado. Uma vez que fomos restaurados ao plano original, a carreira foi restituída. Ele disse, agora está diante de você. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ele disse, olha para Jesus. Porque ele veio antes para ser o modelo dessa carreira. Ele veio antes para te dar exemplo de como correr essa vida. Ele veio antes para mostrar o que você era capaz e o que você não deveria fazer nessa carreira. Sabe? Não tem como você errar mais. Se você olhar para Jesus, para os feitos, você vai entender a capacidade da raça humana e aquilo também que pode, de alguma forma, prejudicar a raça humana. Jesus traz consigo mesmo todas as respostas que precisamos para que vivamos essa vida intensa. Então ele diz, olha só, você precisa se desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente você seria. Essa palavra desembaraçar é pôr de lado. Só que eu sempre fiquei preso nesse texto por causa de um sufixo nessa palavra. Mesmo no original, ela dá uma ideia de movimento. Desembaraçando, essa palavra ando no português traz essa ideia concreta, ou seja, é uma coisa que você não faz de uma vez só. Tem um movimento, é um gerúndio, ele vai fazendo enquanto você está correndo. Você vai correndo e desembaraçando. Sabe, nunca foi expectativa de Deus que você aceitasse Jesus e uma auréola nascesse na sua cabeça. Pim! Uma asinha. Pim! Não, ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou e não adianta a gente fazer charme, não, fazer teatro, não, gente. Eu posso fazer teatro a minha vida toda para frente das pessoas, mas Deus sabe quem eu sou. Sabe? E ele já sabia quando me chamou. Ele sabia exatamente quem eu era, o que eu fazia, o que eu ia fazer e quando eu ia deixar de fazer. E ainda assim ele confiou em mim, ainda assim ele me chamou, ainda assim ele te chamou, ainda assim ele confiou em você, te colocou numa jornada. Então eu preciso ter essa responsabilidade. Bom, eu entrei nesse ponto e eu estou correndo. Agora, alguns vão correr essa carreira de maneira mais rápida e outras mais lentas. O mais importante é não parar de correr. Paulo diz, uma coisa eu faço, não que eu pense que eu tenha chegado à perfeição. Não, eu sei que eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E eu corro para as que estão adiante de mim. Ele não está falando de coisas boas que ele deixou para trás, ele está falando dos seus erros que ele cometeu no passado. Ele vai deixando os erros pelo caminho. Porque, afinal de contas, ainda que você venha tropeçar no seu caminho, você, quando tropeçou, já é bem melhor do que o que você era quando começou a carreira. Agora, se quando tu começou a carreira, Deus te carregou no colo, te disse que te amava, te fez tudo, por que no meio do caminho ele vai te abandonar? Não faz sentido. Mas eu preciso ter a consciência de que eu preciso melhorar a cada dia. E de uma maneira consciente e intencional, eu tenho que abandonar algumas coisas pelo caminho. Se eu quiser realmente alcançar os resultados que eu desejo, eu preciso que as mudanças sejam, de fato, constantes na minha vida. E isso passa por uma ação humana. E quando eu digo humana, nossa, né? A gente precisa dar passos, ações concretas em direção à minha transformação. Não adianta eu querer, não, vou ficar aqui, vou fazer jejum para Deus me mudar. Não vai, não vai. Eu preciso me posicionar, eu preciso tomar algumas posições e mudar de maneira que eu possa alcançar resultados diferentes daqueles que eu já tenho alcançado. Então ele fala sobre algumas mudanças, ele diz desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tanto o peso quanto o pecado. Que são pesos? Pesos são coisas que normalmente nem são pecados, mas que nos atrapalham na carreira. Que nos atrapalham. Eu estou preso a algumas coisas e me atrapalham. Essa semana eu passei por uma situação interessante. E eu estava aconselhando um jovem, né? Eu vou contar mais ou menos como foi a situação.
vocês não o conhecem, eu não quero expor aqui, mas é só a situação para você entender. Um determinado jovem, em um acesso de fúria, raiva, deu um soco na parede. E aí, esse soco danificou a parede. A parede era feita de gesso, danificou a parede, abriu um buraco na parede. E ele não teve coragem de falar que foi ele, ficou constrangido, né? Porque foi uma coisa tão sem sentido, ele fez aquilo de uma maneira tão natural e sem sentido, que ele ficou sem graça na coisa. Passados os dias, ele me procurou e disse: paizão, eu tô com vergonha, mas eu queria falar com o senhor, porque fui eu que dei aquele soco na parede lá. Eu falei: o que aconteceu, meu filho? E ele disse: é que eu tava no meu joguinho, no celular, e aí na hora lá eu perdi no jogo, eu fiquei com tanta raiva que eu levantei e dei um soco na parede. E abri um buraco na parede. Tá jogando um joguinho. Eu falei: ó, eu já sabia que tinha sido você, e quando eu vi aquele buraco lá na parede, a minha preocupação não foi com a parede, foi com você. Porque parede a gente conserta. Mas um acesso de raiva desse pode colocar em uma situação complexa. E por que eu já sabia? Porque já tinha acontecido outras vezes. E eu fiquei sabendo que você um dia deu um soco no seu monitor de computador e quebrou o monitor do computador. Ele disse: foi verdade. Eu fiquei sabendo que outra vez você estava jogando, ele ficou com raiva também, jogou o celular no chão, quebrou o celular, não foi? Foi. Eu falei: pois é, e agora pela terceira vez você deu um soco na parede. Tudo por causa de um jogo, não foi? Ele disse: foi. Eu disse: pois é, quanto custa esse jogo para você? Não, não custa nada não. Eu digo: custa. Claro que custa. Não, não custa não. Eu digo: custa. Não, é de graça. Eu digo: não, não, não. Não é não. Eu vou te dizer quanto custa esse jogo. Quanto custou o seu monitor de computador? E ele disse: $180. Eu digo: pois bem, $180. Quanto custou para você trocar o celular? Ah, $820. Eu digo: ok, já vai para $1.000 aí. Você deu um soco na parede no seu trabalho. O que te poderia ter custado? Custado meu emprego. Eu digo: pois é, quanto você ia deixar de ganhar aí? Ele disse: e se eu for botar isso na ponta do lápis aí, em meses, poucos meses aí, até eu conseguir me reerguer, ia perder mais de $10.000. Eu digo: pois é isso que custa o seu jogo. É esse o valor que você está dando ao jogo. Você não tinha pensado nisso. Aquele joguinho ali para você custa mais de $10.000. Porque se você é capaz de destruir tudo isso em função do jogo. Então, veja, isso vale para todos nós, tá? Não é só para o menino que jogou, não. Não estou falando sobre o jogo, não. Estou falando sobre a vida, tá bom? Quando eu tenho atitudes irresponsáveis, eu estou falando Marcelo Carvalho, tá bom? Que culminam ou podem culminar em um prejuízo, seja ele emocional, espiritual ou financeiro, o prejuízo emocional, espiritual e financeiro que pode causar é o preço ou valor que eu estou atribuindo àquilo que eu estou fazendo. No momento que se faz, pode parecer que não custa nada, mas é exatamente na hora que você recebe a conta para pagar daquilo que você fez, que você vai ver quanto aquilo estava custando para você. Quanto custou o pecado de Adão? O pecado de Adão, que podia parecer não custar nada, custava a humanidade inteira. Custou toda a humanidade, custou o sangue de Jesus. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente todos os dias. As minhas ações devem caminhar nessa direção. Eu preciso me desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente me assedia, porque não vai parar. Não pense que a gente se cura de pecado, não se cura, não. Carne vai ser carne a vida inteira, e o que pode acontecer é que, muitas vezes, debaixo de uma forte pressão emocional, de um forte impacto emocional, uma chave vira e você corta um ciclo vicioso que estava ali trabalhando em você uma vida inteira. Aquilo pode te soltar, né? Te tirar dessa prisão por causa de um forte impacto emocional. Mas fora disso, você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos nesse mundo, que nós precisamos, de forma consciente e intencional, pensar sempre que Deus nos deu total condição, mas as ações são nossas, para que a gente possa obter o resultado que deseja. O resultado que você tem hoje, com certeza, é diretamente proporcional às ações que você teve durante a sua vida, né?
Claro que o diabo vai entrar nessa jogada, só que o diabo não vai fazer por você, ele vai te influenciar a fazer. E é, de fato, qualquer tipo de ação que você tenha que vai gerar resultado. Agora, não se esqueça que dentro de você existe total condição de fazer o que é certo. Total condição de viver uma vida que, de fato, reflete o caráter do nosso Deus para que você possa ter resultados extraordinários e surpreendentes. Viu? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela inspiração do teu Espírito que veio sobre mim essa noite. Pela inspiração do teu Espírito que está sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ouvindo essa palavra, onde tem sido tratado em cada área da sua vida. Cada um sabe aonde Deus está tratando, Senhor. O meu papel aqui é apenas abrir minha boca e pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que, de uma forma privilegiada, a minha mente tem entendido. Mas o papel de cada um daqueles que ouvem, Senhor, é praticar da forma como o teu Espírito tem instruído, né? A minha mensagem aqui, Senhor, fala primeiro comigo, mas do outro lado, Senhor, dessa tela, cada um tem recebido a sua própria mensagem de uma forma personalizada, para que possa, Senhor, ter uma semana extraordinária e grandiosa no poder do nome de Jesus, Pai Santo. Eu quero que o Senhor derrame sobre eles, Pai, um óleo fresco da tua unção. E que essa palavra possa reverberar dentro de nós, na nossa mente, que a gente possa ruminar, mastigar durante toda essa semana sobre essas verdades, Pai. Condição mais ação é igual resultado, para que nós possamos viver uma vida, Senhor, que agrada a Ti, mas principalmente uma vida que traga prazer para nós, né? Eu tenho certeza que o Senhor se agrada em ver os seus filhos bem. O Senhor tem prazer em ver uma família estruturada. O Senhor tem prazer em ver as pessoas vivendo de uma maneira ajustada financeiramente. O Senhor tem prazer em ver corpos saudáveis, mesmo que envelhecendo com saúde. O Senhor tem prazer em que estejamos juntos e vibrantes e rindo e felizes em todo tempo. O Senhor tem prazer em que cresçamos em direção à sua perfeita vontade. O Senhor tem prazer, meu Pai, em ver que nós estejamos vivendo uma vida abundante, conforme teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. Portanto, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite. Te agradeço mais uma vez, Pai Santo. E te peço que o Senhor guie, que o Senhor nos fortaleça no homem interior, que o Senhor nos ilumine na mente cada dia, para que, Senhor, não fiquemos presos à religião, não fiquemos presos, Senhor, a dogmas, a sistemas religiosos, mas que nós tenhamos, Senhor, clareza no trato pelo Espírito, Pai Santo, e que as pessoas à nossa volta possam ver claramente, nitidamente em nós o nosso crescimento, o nosso avanço no poder do nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que até agora ficaram, Senhor, e abriram o coração para receber essa santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que Deus possa abençoar vocês grandemente, ainda mais, né, em manifestação da bênção, claro, porque benditos vocês já são, e que essa semana seja realmente uma semana de grandes resultados. Amém?